Olá pessoal, estou aqui na minha bancada de laboratório improvisada, na área de serviço da minha casa, para dar início à avaliação integrada 3 do curso de pós-graduação em Docência para a Educação Profissional e Tecnológica, as disciplinas Didática Profissional e Tecnologias Educacionais para a Educação Profissional e Tecnológica. O experimento que nós iremos fazer será o da pilha de limão. E o objetivo dele, na verdade, é compreender o mecanismo de funcionamento de uma pilha, que é definida como uma reação espontânea, na qual a energia química se transforma em energia elétrica. O curso que a gente imaginou para estar desenvolvendo esse experimento é o curso técnico em Química. E seria para uma disciplina, por exemplo, que a gente nomeou de reação de óxido-redução e funcionamento da pilha de zinco-cobre. Então, agora eu vou mostrar a lista de materiais requeridos para esse experimento. Peço desculpas porque eu estou fazendo a gravação sozinha, mas vai dar tudo certo. Aqui temos nossos materiais. Na verdade, temos 2 limões, 2 moedas de 5 centavos, porque elas possuem cobre em sua composição e funcionarão como um cátodo, ou seja, o polo positivo da pilha. 2 clipes de papel que possuem aço galvanizado em sua composição e nesse experimento fará a função parecida com a do zinco. Eles funcionarão como ânodo, polo negativo da pilha. Um estilete simples, 3 fios elétricos de aproximadamente 20 centímetros com as pontas de cobre expostas, um multímetro, no caso aqui digital, e uma pilha de tamanho AA de 1,5 volts. Acredito que dê para ver um pouco. Enfim, pilha de 1,5 volts. Bem, como uma explicação, enquanto eu posiciono aqui a minha câmera sobre o experimento, a explicação seria que em eletroquímica, uma pilha, bateria ou célula galvânica, costuma ser definida como um processo espontâneo no qual a energia química é transformada em energia química, como eu já informei inicialmente. O limão é um elemento eletrolítico, ou seja, possui cargas positivas e negativas. O clipe de papel possui zinco e perde elétrons, ou seja, ele oxida, sendo o polo negativo. E a moeda de cobre age como um polo positivo, reduzindo e ganhando elétrons. Assim, como em uma pilha de verdade, o limão faz a função do eletrólito, e os metais, ou seja, o clipe de papel e a moeda, fazem a vez dos eletrodos. Esse processo gera uma diferença de potencial elétrico, DDP, onde os elétrons migram do eletrodo negativo, ânodo, para o eletrodo positivo, cátodo, resultando assim na geração de uma pequena corrente elétrica. Todas as pilhas baseiam-se nesse mesmo princípio de funcionamento. E então, iremos dar início, de fato, ao nosso experimento. No primeiro momento, a gente precisa fazer 2 pequenos cortes em cada limão com um estilete. Então, aqui eu já havia feito, mas seria basicamente isso aqui. Fazer 2 pequenos cortes em cada limão com um estilete. Ok. Cada um desses cortes será um para a moeda, e o outro para o clipe de papel. Então, a gente vai precisar fazer uma conexão aqui de uma moeda com o fio de cobre e encaixar aqui em um dos cortes do limão, certo? No outro fio, e aqui eu já tenho ele pronto, a gente precisa de fazer encaixar uma ponta do fio
no clipe de papel, né? E encaixar no outro corte do limão, certo? Então a gente vai agora tá medindo a diferença de potencial elétrico com o nosso multímetro, certo? Aqui vou colocar para que dê para ver a leitura. Então a gente coloca, né, a ponta de prova positiva, onde está a moeda, e a ponta de prova negativa, onde está o clipe de papel. Bem, deixa eu tentar melhorar aqui a visualização do resultado do nosso multímetro. Peço desculpas que eu estou fazendo sozinho, mas vai dar certo. Bem, tá dando, em termos de voltagem, tá dando 0,6,5, 0,65, 0,65, né? Volts. Certo. Agora, é interessante observar que essa voltagem do limão, 0,65, é muito baixa, né? A título de exemplo, a pilha, essa pilha aqui comum, AA, tamanho AA, ela tem 1,5 volt. Então, para demonstrar, vamos medir a diferença de potencial da pilha com o nosso multímetro. Ponta de prova negativa no polo negativo da pilha e ponta de prova positiva no polo positivo da pilha. Essa pilha, ela não está tão novinha, mas ela tá dando quase que um resultado como se fosse nova, digamos assim, porque ela tá dando, veja bem, tentando colocar aqui de uma forma que a gente consiga ver o resultado. Pronto, tá lá. 1.4. Então tá dando 1.4 volts. 1.39, 1.4 volts. Certo. Agora a gente precisa conectar o terceiro fio elétrico ao outro clipe de papel, né, em uma ponta, e a moeda, uma segunda moeda, na outra ponta dele. Será feita uma ligação elétrica em série dos dois limões. Por quê? Isso para aumentar, no caso duplicar, né, a diferença de potencial elétrico obtida inicialmente com apenas um limão. Então, nós iremos tirar essa moeda desse corte, colocar ela nesse outro corte do outro limão, colocar o clips nesse limão aqui de cá e fazer a ligação elétrica em série, né? Conectando esse fio, digamos, um terceiro fio de um limão para o outro. Então tá aqui nossa ligação, certo? Agora, feita essa ligação em série dos dois limões, nós iremos medir novamente a diferença de potencial elétrico desse arranjo, né? No intuito, na verdade, de chegar próximo à diferença de potencial da pilha. Então vamos lá. Aqui o polo positivo, aqui o polo negativo, e nós precisamos ver qual vai ser a leitura do nosso
multímetro. Pronto. Está dando aproximadamente 1.08, né? 1.07, 1.08. Então, deu quase 1. Deu quase 1.1, na verdade, me desculpe. 1.06. Então, perceba que um limão deu 0.65, mais ou menos, volts. Quando a gente fez a ligação em série, já praticamente duplicou, deu 1.1 praticamente. Então, a gente chegou próximo, né, à voltagem de 1.5 da pilha comum. E realmente esse era o nosso objetivo, em estar ligando 2 limões para estar atingindo a voltagem da pilha. Evidentemente, se nós ligássemos 3 ou 4 ou mais limões, a gente iria somando essa diferença de potencial de cada um dos limões e tendo uma diferença maior, a gente poderia até eventualmente ligar equipamentos pequenos, né? Equipamentos elétricos como calculadora, uma pequena lâmpada de LED, enfim. Infelizmente, eu não tinha nenhum desses disponíveis e o experimento teve que se limitar a essas medições feitas com o multímetro. Eu agradeço, né, a quem prestigiou esse experimento e espero encontrá-los no laboratório para realização da atividade prática da disciplina. Obrigado e até a próxima.